estamos de volta para prosseguir com a nossa conferência e agora tenho aqui comigo Gonçalo Almeida Simões, que é o diretor executivo da Olivo, com quem vou conversar. Foi aqui um pequeno apontamento que decidimos fazer na nossa conferência para não ser tudo só Zoom e tudo só à distância, e com o devido distanciamento, Gonçalo, tê-lo aqui connosco, que é um gosto, seja bem-vindo. E vamos falar de Olival e vamos tentar, no fundo, desmistificar aqui algumas questões ligadas ao Olival. Tivemos já aqui, nesta primeira intervenção do professor G, já a aflorar algumas questões ligadas ao Olival, inclusive algumas questões que foram colocadas nesse sentido. Mas, de facto, o Olival coloca-nos aqui muitas questões e, ultimamente, tem estado aqui muito na riosa. Quando falamos de sustentabilidade, no entanto, antes de entrar nestas questões mais ambientais, nestas questões que têm mais a ver com o ecossistema e com o ambiente, há um domínio que é importantíssimo e que não nos podemos esquecer, que é a parte económica, da sustentabilidade económica, não é? Podemos começar um bocadinho por aí, Gonçalo. É isso mesmo, quer dizer, nós podemos olhar para a teoria dos círculos concêntricos ou para a teoria do triângulo, em que temos sustentabilidade económica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade social. Podemos dar muitas voltas, mas temos que partir do princípio, é que a atividade agrícola é uma atividade lucrativa. Logo, o primeiro vértice do triângulo, pronto, temos que olhar, é o vértice da sustentabilidade económica. E aí, relativamente ao Olival, é fácil identificar 3 ou 4 pontos onde a sustentabilidade económica está presente. São 620 milhões de euros para a economia portuguesa, 500 milhões de euros em exportação, o que quer dizer que estas exportações contrariam aquele que é o déficit estrutural da balança agroalimentar em Portugal, um déficit de 3 mil milhões de euros, e depois, por exemplo, também ao nível do emprego. Haveria outros pontos a apontar, mas esta, basicamente, é o core da sustentabilidade económica do Olival. E é precisamente essa sustentabilidade económica do Olival que vai possibilitar, aliás, a apresentação anterior falou-nos de bens públicos, que vai possibilitar digamos, produção de externalidades positivas para além daquilo que são as externalidades positivas que já são criadas através da sustentabilidade económica. Dou 2 exemplos. Por exemplo, veja-se, o sequestro de carbono é uma externalidade positiva da agricultura em geral, do olival também, ou, por exemplo, a questão do emprego, que tem tudo a ver com a sustentabilidade social. Para irmos para além dessas duas vertentes, teremos que criar riqueza, teremos que garantir que há uma atividade lucrativa para que essa atividade consiga patrocinar outras externalidades positivas que na realidade passam a ser bens públicos para a sociedade no campo da sustentabilidade ambiental e no campo da sustentabilidade social. Agora, aquela ideia que é um mito, aliás, estamos aqui para falar de mitos, de que se pode garantir a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade social sem que haja a criação de riqueza e sem que o sustentáculo da sustentabilidade económica esteja presente, esse é o primeiro dos mitos. E não se aplica só ao Olival, aplica-se a toda a realidade agrícola, quer em Portugal, quer a nível internacional. Em conclusão, não há agricultura rentável, não há agricultura ambientalmente sustentável. Portanto, uma coisa está ligada à outra e não vive uma sem a outra. Não é? Portanto, esse é o primeiro ponto. Porque aquilo que não é rentável é claramente abandonado, isso não promove sustentabilidade, não é? Promove o abandono, promove a desertificação, promove uma série de outras externalidades negativas. Aliás, foi precisamente isso o professor Lima Santos, aquela dúvida que ele nos pôs na sua apresentação, o abandono dos territórios. A agricultura é território, não é? E o que quer dizer agricultura é território? Quer dizer precisamente que é a fixação das populações aos nossos territórios. E não é os territórios do litoral, e não é os territórios junto dos grandes centros urbanos. São os territórios do interior, são os territórios de montanha, são os territórios do Alentejo, onde há olival, e é aí que há dificuldades em agarrar as populações. E é aí que temos que criar riqueza económica para garantir que essas populações por lá continuam. Porque isto da sustentabilidade social, de garantir que há populações nos territórios, não se consegue por decreto-lei. Consegue-se precisamente dinamizando a atividade económica para que as pessoas se sintam motivadas ou a ficar ou a migrar dos grandes centros urbanos para os grandes centros rurais. Mas é preciso criar essas condições. Muito bem. Gonçalo.
Vamos lá entrar então aqui no ponto mais da sustentabilidade mais ambiental, mais ecológica. E quando falamos em olival, há logo aqui um primeiro palavrão, não é? Que é o intensivo, que normalmente assusta muito, não é? De tal forma que até os próprios agricultores pedem para não digam olival super intensivo, digam olival moderno, olival em sede, porque o intensivo de facto acabou por ficar conotado com uma carga muito negativa. Vamos lá desmistificar o que é isto do intensivo, o que são os mitos e os factos dentro do intensivo. Chama aí logo à partida para um problema semântico, é verdade. Quando o olival moderno começou a ser estudado pelos engenheiros agrónomos, pelos biólogos e por outros investigadores, realmente a literatura fala de olival tradicional, olival intensivo e olival superintensivo. Pronto. Qual é o problema? É que isso transmitiu para a sociedade uma ideia de que intensificação agronómica equivale a intensificação de recursos naturais. Ora, não é isso que está em causa. Aliás, por isso deve ter escolhido este tema para o debate, ou este título, de intensificação sustentável. Ou seja, não são dois conceitos que se opõem. O objetivo, como disse o professor Lima Santos, é produzir mais com menos. E a intensificação sustentável é precisamente isso. É intensificar no olival, nomeadamente através da intensidade, e eu aqui, já que referi a questão semântica, prefiro chamar o olival moderno o olival em copa, vulgarmente apelidado de olival intensivo, e o olival em sede, vulgarmente apelidado de olival superintensivo, para dizer que, por exemplo, dou-lhe já o exemplo do sequestro de carbono, a maior densidade de árvores, e às vezes causa muitas estranheza às pessoas, estamos a falar de 2.000 ou 2.500 árvores por hectare no olival, mas a vinha pode ter 3.000 ou 3.500 árvores por hectare. Isso é irrelevante quando os inputs, não é? Aquilo que se utiliza para a produção está abaixo da média, quer dizer, e aí temos que comparar culturas com culturas. Se por 1 hectare haver mais árvores, mas não se consome mais água e não se consome mais fitofármacos e pelo contrário se sequestra mais carbono, é positivo. É positivo. E isso é que é a intensificação sustentável. Estes grandes números às vezes que se tentam vender, não é? Este marketing político que tenta passar para a sociedade, esquece isto. É que tem que se comparar aquilo para já, comparar aquilo que é comparável, não é? E em segundo lugar, não olhar só para a ideia, mais árvores e então intensificação não sustentável. Não, neste caso o sequestro de carbono é realmente intensificação insustentável. Gonçalo, agora que fala de semântica, nós aqui há cerca de um mês atrás estivemos aqui mesmo na conferência territorial a falar de frutos secos e um produtor de amendoal dizia-nos que já tínhamos passado a fase do super intensivo no amendoal e já estávamos a começar a testar o super intensivo que ele chamaria de hiper intensivo. Portanto, nem queremos imaginar se chegarmos ainda a uma semântica um bocadinho mais forte ainda, não é? Portanto, isto no olival, pelo menos que saibamos, ainda não estamos a fazer testes assim, mesmo muito acelerados nesta parte. Mas isto para perceber, de facto, a força das palavras e um bocadinho os preconceitos, no fundo, que se geram à volta de conceitos sobre os quais pouco conhecemos. Porque, na realidade, o que está aqui, no fundo, é a falta de esclarecimento e de conhecimento sobre o que é que estamos realmente a falar, não é? Esta questão do intensivo leva-nos aqui ao super, ou dos olivais modernos, do olivais em sede, em copa, ou como queiramos posicionar-nos, leva-nos aqui a desmontar uma série de recursos. Um dos primeiros será a questão da água, talvez, que é mais sensível, porque estamos, obviamente, num país com carências hídricas, muito exposto a alterações climáticas, com chuvas mais escassas ou mais concentradas, e, portanto, a água é, de facto, um recurso escasso e sobre o qual nós temos trabalhado muito a nível da eficiência nos últimos anos. Relativamente a esta matéria, o que é que temos de dizer em relação ao olival moderno? Consome mais água, não é verdade que consumam mais água, é crítica a água que o olival consome, comparativamente, por exemplo, com outras culturas, onde é que ele se posiciona neste ponto? Muito bem. Aqui o posicionamento do olivo, e isto é importante, e eu acho que o olival, com toda a humildade, é um case study para a agricultura portuguesa. Um case study, desde já, do ponto de vista da intensificação sustentável, um case study naquilo que é a relação com os stakeholders e um case study também em termos de comunicação. Não faz melhor que os outros, certamente,
mas quer garantir que há um caminho novo a percorrer. E é nisso que o Olival Moderno em Portugal está a apostar. E vivemos num mundo que parece complexo, mas as pessoas querem coisas simples. E, portanto, o que a Olivum fez, o setor do Olival Moderno, foi, antes de mais, basear-se na ciência e nos números existentes. E para isso fez um estudo que lançou no final de 2019, um estudo que não inova no sentido de dados que não existam, não, é uma compilação de dados que existem ao nível do INE, ao nível do PPP, ao nível do Ministério da Agricultura, ao nível do Ministério do Ambiente, ao nível do Comitê Olímpico Internacional. Portanto, porque o que nos falta aqui é ciência e factos para podermos abordar as questões. Porque senão ficamos aqui num subjetivismo complicado de combater que em termos mediáticos pega muito. E portanto a minha mensagem aqui é muito simples, é pegar em 3 factos, é o exercício que me proponho a fazer, ou 3 números, como referiu a água, os fitofármacos e o sequestro de carbono. Onde é que o Olival está nestas 3 variáveis, para depois construirmos a equação da sustentabilidade ambiental? Bom, em relação à água, o Olival consome, o Olival Moderno, 3.000 metros cúbicos por hectare. O Olival Moderno é uma cultura de regadio. É errado estarmos a comprar uma cultura de regadio com culturas de sequeira. Portanto, logo à partida, que é o que se tenta às vezes fazer, é uma ideia errada. Portanto, o que fizemos, e a partir da página 67 e seguintes do estudo, temos essa comparação em termos de sustentabilidade ambiental. Na água, há um quadro, que aliás não é nosso, é da IDIA, com a comparação de 20 culturas de regadio. E o Olival está no top 3 das mais eficientes em termos de consumo de água, com 3.000 metros cúbicos por hectare. Não desfazendo dos outros setores, temos o tomate indústria com 9.000 metros cúbicos por hectare, temos outros setores que gastam mais do que o Olival. O próprio trigo, como se falou aqui, gasta mais que o Olival. A gastar menos que o Olival, há, por exemplo, a uva para consumo, vinho, não é? Já a uva de mesa gasta mais que o Olival, e a cevada. São os únicos a gastar menos que o Olival. Muito bem. Em termos de fitofármacos, o Olival é a cultura mais presente em Portugal, mas não é uma especificidade portuguesa, porque também é a cultura mais presente no mundo. O Olival em Portugal são cerca de 360.000 hectares, o que equivale basicamente a 10% da superfície agrícola útil portuguesa, mas só tem 8% dos fitofármacos. E é isto que nós temos que comparar. Ou seja, muito mais hectares, menos utilização de fitofármacos. Como é que isto se consegue? É a agricultura de precisão. É um dos pontos em que o professor Lina Santos pegou. Em terceiro lugar, o sequestro de carbono. Aquele ponto que já abordámos da densidade, tem a ver com a densidade de árvores por hectare. E então, o Olival calcula-se que uma média mais conservadora poderá andar nos 3, uma média de 3 toneladas por hectare. Há olivais que chegam aos 6 ou 7 toneladas por hectare por ano. O que é que isto significa na região do Alqueva? Para sermos muito práticos naquilo que estamos a tentar explicar. Significa que o total de carbono sequestrado pelo olival na zona do Alqueva, no EFMA, é equivalente ao CO2 produzido pelas cidades de Beja e Évora durante todo o ano. Isto é muito, porque a atividade agrícola é em si um sequestrador de carbono, aliás é a única atividade humana que é verdadeiramente um sequestrador de carbono, todos os outros são emissores, e por isso é importante, através de números e através de factos, explicarmos às pessoas de forma pedagógica aquilo que o Olival é capaz de produzir em termos de bem público. Gonçalo, nós tivemos agora, muito recentemente, e aproveitando um bocadinho este trabalho que diz que a Olivão está a fazer, e muito bem, e com frutos, para desmistificar um bocadinho estas questões todas, tivemos agora em risco de serem aprovados novos projetos de leis de resolução, que é o setor técnico, que penalizariam muitíssimo o Olival e que acabaram por não passar, um bocadinho também por força do lobby dos olivicultores, e aqui no seu caso foi o Gonçalo para dar a cara, e que poderiam prejudicar muitíssimo aqui a atividade. Quero falar um bocadinho sobre isso, como é que também se desmontou junto de quem legisla e de quem nos governa estas questões. Muito bem. É realmente um exercício que tem vindo a ser feito durante meses, não é um trabalho de dias, não é um trabalho de semanas, é um trabalho de muitos meses. É um trabalho que começa precisamente no estudo que o Olivão desenvolveu. E isso é muito importante. O ponto de partida é importantíssimo. Trazer os números. Importantíssimo. Não vale a pena tentarmos convencer alguém sem um estudo na mão. O estudo é o ponto de partida. Depois, há toda uma atividade, quer de convencimento de stakeholders, de convencimento no bom sentido, não é?
através de um estudo, explicar-lhes qual é o racional por trás do tema, que é o olival, e depois a questão da comunicação. Portanto, são esses 3 elementos que têm que ser utilizados para chegar a bom porto. Outra coisa que posso dizer é que isto, hoje é o olival, amanhã é outro setor. Sim. Okay? E que, da parte do setor agrícola, eu diria que é um combate que tem que ser levado a médio e longo prazo, não é uma coisa para acabar amanhã, é algo que está para continuar. Aliás, se virmos quais são os desafios do Green Deal, do Farm to the Fork Strategy e mesmo do Plano Estratégico Nacional para Portugal, é isso que está em causa. Muito grandes. Falamos da Assembleia da República. Qual foi o caminho seguido pelo Olival Moderno? Ir à Comissão de Agricultura e Mar explicar perante todos os grupos parlamentares, nomeadamente aqueles que tinham apresentado projetos de lei e projetos de resolução com legislação discriminatória para o olival, explicar, pegando naqueles que são os pontos avançados por esses grupos parlamentares, que não era bem assim. E o que se conseguiu, algum tempo depois, foi que esses projetos... Com base nestes factos. Exatamente. Provavelmente deste estudo também. Deste estudo também, e estes temas que tratamos aqui, muitos daqueles argumentos que são avançados nos projetos de lei têm tudo a ver com água, fitofármacos, sequestro de carbono, biodiversidade e outras coisas. E, portanto, as coisas têm que ser tratadas de forma séria, e foi isso que se fez na Assembleia da República. Deu bons frutos no sentido em que, quando chegou ao dia de votação desses projetos de lei, que eram 10 ou 9 com discriminação, com legislação discriminatória para o olival, houve uma larga maioria parlamentar que votou contra esses projetos de lei. O que é que significa? Significa que na Assembleia da República foi entendido e foi compreendido aquilo que o setor do olival moderno quis passar. E chega-se também à conclusão que, apesar deste barulho todo, é uma minoria parlamentar que alimenta este barulho. E, portanto, temos que olhar, temos que ver o que é que foi votado na Assembleia da República, e eu, aliás, interpreto aquilo que foi votado na Assembleia da República como um recado para quem nos governa. Não podemos olhar para aquilo que foi votado na Assembleia da República e fazer uma coisa completamente diferente ao nível dos decisores políticos, que neste caso é o nosso governo, ao nível de todos os ministros, não é? Porque, como sabe, na área agrícola há muitos ministros, há muitas tutelas que têm, desde logo, o Ministro da Agricultura, o Ministro do Ambiente, o Ministro da Economia, portanto há interseções relativamente a vários ministros. Mas eu acho que este sinal da Assembleia da República é muito forte e daí terá que se tirar as devidas ilações, nomeadamente explicar da parte do setor o trabalho que está feito e continuará a ser feito. Agora, cabe também ao próprio decisor político decidir e decidir bem relativamente ao que quer, nomeadamente, há bocado falou de Alqueva. O Alqueva é um projeto de 3 mil milhões de euros. O Alqueva é um projeto de regadio, não é? É um projeto de produção de energia e é um projeto de consumo humano em termos de água. Ou seja, não podemos descartar a parte do regadio, porque houve fundos comunitários da PAC que foram utilizados para construir o Alqueva, ou então, quer na parte da rede primária, quer na parte da rede secundária do Alqueva. E nós temos neste momento 120 mil hectares, até 2023 teremos mais 50 mil hectares. Portanto, se é um projeto de regadio, uma certeza temos à partida, é que temos que pensar naquelas que são as culturas mais adaptadas e que, em termos de inputs, e foi disso que falámos há pouco, podem gerar mais eficiência para ocuparem aquela que é a área do Alqueva. Porque podemos falar em diversidade cultural e ela é bem-vinda, mas temos que provar que a diversidade cultural não equivale a uma ideia exótica da agrobiodiversidade, mas, pelo contrário, as culturas que se vão instalar no Alqueva são eficientes do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Muito bem. Gonçalo, um dos pontos muito interessantes na atuação da vossa associação foi começar este trabalho em que vocês investiram de comunicar o que é isto do olival moderno, por não tomar posições muito defensivas e muito radicais em relação à vossa posição como produtores, como olivicultores, mas tentar chamar algumas associações que representam, de facto, os interesses mais ambientalistas até vós e, portanto, convidá-los às explorações agrícolas e explicar-lhes e mostrar-lhes, na prática, o que é isto da olivicultura moderna,
para desmistificar em primeiro lugar com eles, que são agentes também transmissores para a opinião pública, estas questões. E isto foi quase um trabalho pioneiro, que não é feito ou não é replicado em muitos outros setores da agricultura, com muita pena, mas que provavelmente estará também a dar os seus frutos e que de facto foi uma iniciativa pioneira e que de facto promove bastante a comunicação, que é uma coisa que falha completamente quando falamos do setor agrícola. Isso leva-me aqui a uma outra questão que queria ver consigo. Estamos aqui a falar de intensificação sustentável e eu que trabalho muito nesta área da comunicação e que insisto muito nestas matérias, acredito que é preciso intensificar também muito mais a forma como nós comunicamos a sustentabilidade na área agrícola, que está a ser ultimamente muito atacada. Portanto, é um setor que passou de estar com alguma visibilidade e com alguma notoriedade para neste momento estar a ser quase visto como os bandidos, não é? Como os bandidos dos agricultores. Precisamente por todas estas questões ambientais que estão associadas e que estão completamente na ordem do dia. Como é que nós podemos trabalhar em conjunto e aproveitando este exemplo da olivicultura que está a correr bem, não é? Que estão a mostrar o que é que estão a fazer, que estão a conseguir explicar a quem legisla o que é isto da olivicultura moderna, como é que nós conseguimos de facto dar a volta e comunicar de uma forma mais agregada o bom e o extraordinário trabalho que a agricultura faz, também de mãos dadas com a sustentabilidade. Bem, eu diria, Isabel, que isto, antes de mais, começa por uma política de convencimento interno do setor, não é? Um setor que tem sido fustigado com críticas do ponto de vista ambiental e injustíssimas por vezes, não é? E por falta de compreensão de quem critica sobre quais são quais são as ideias que o setor agrícola tem, que é sobretudo uma ideia de compatibilização da atividade agrícola com preocupações ambientais. Essa é a preocupação central do setor agrícola, mas o setor agrícola é considerado em Portugal, e diga-se de passagem com alguma razão, como um setor conservador. E é tudo isso que o setor agrícola tem que desmontar, porque se do resto da sociedade há esta visão, temos que desmontar isso. Como é que se desmonta isso? Isso desmonta-se em 2 ou 3 fases. A primeira fase é um convencimento interno, no meu caso, junto dos olivicultores, em outros casos haverá outros setores que terão que fazer também, de que é mais vantajoso abrir as portas do que as fechar. É normal que as pessoas sejam reativas e que queiram fechar as suas portas, porque têm medo que, a partir do momento em que se faça visitar uma exploração agrícola, haverá sempre alguém que vai encontrar alguma coisa e que é isso depois que sai na comunicação social. Mas isto tem que ser uma atividade sistémica e com bons exemplos de boas práticas, nomeadamente, depois isto tem que ser muito trabalhado ao nível da imagem também, porque não basta dizer, é preciso mostrar. Ou seja, o meu conselho para toda a atividade agrícola é que é preciso integrar o custo da sustentabilidade operacional, ou seja, é preciso ter uma pessoa, e claro, isto a partir de alguma escala, porque estamos a falar de recursos humanos, mas é preciso antes de mais ter uma pessoa que assegure que dentro da empresa, ou dentro da exploração, ou dentro do grupo, trabalha a sustentabilidade no seu dia-a-dia. E é a partir desses exemplos de sustentabilidade… Ou dentro de uma organização de produtores, por exemplo. Ou dentro de uma organização de produtores, ou dentro de uma associação, não interessa. Mas é preciso um operacional de sustentabilidade, porque é esse operacional que vai criar bons exemplos de sustentabilidade que depois podem ser comunicados. Porque se não tivermos bons exemplos de sustentabilidade que possam ser comunicados, então é melhor estarmos quietos e vamos ser sempre reativos, porque vai sempre haver alguém que tira uma fotografia, alguém que vê uma má prática, e portanto temos que ser proativos e não reativos. E depois, a segunda fase é precisamente sair à rua e mostrar esses bons exemplos. E aqui chama a atenção que o setor agrícola em Portugal tem muita tendência para comunicar internamente. Às vezes é melhor perder menos tempo a comunicar internamente. Quando eu digo internamente, no setor agrícola toda a gente está mais ou menos convencida sobre a bondade do olival, não é preciso desenvolver grandes estudos sobre isso. O problema é nos outros setores da sociedade, não é? E é aí que temos que trabalhar. Às vezes mais vale um bom artigo, um bom exemplo, que tenhamos a noção que chegou a um stakeholder externo ao setor agrícola, do que 10 bons exemplos ou 10 bons artigos, mas que ficaram dentro do setor agrícola. É essa externalização da comunicação que o setor agrícola precisa, e muito em Portugal. Há um caminho que se tem feito, é um caminho que tem que se continuar a fazer e que não podemos deixar que seja feito pelos outros, porque hoje em dia, nomeadamente neste mundo global onde vivemos, e dou o exemplo das redes sociais, as coisas tornam-se virais sem
aquele setor, ou aquela empresa, ou aquele indivíduo que é atacado tenha sequer espaço de manobra para se defender. E, portanto, isto tem que ser sempre trabalhado proativamente. Dar bons exemplos e não, ao contrário, defender das críticas, porque senão aí estamos num mau caminho. E essa é, de facto, a mudança de paradigma que vocês aqui introduziram. Eu queria agora, se calhar, dar aqui a oportunidade para podermos ver aqui algumas questões ou alguns comentários que tínhamos aqui no nosso chat. Estou a ver ali um comentário do professor Ricardo Braga, que também desde já cumprimento, que nos diz que, segundo a FAO, a intensificação agrícola é tecnicamente definida como um aumento da produção agrícola por unidade de input. Pode ser mão de obra, terra, tempo, fertilizantes, sementes, estação alimentar. Para fins práticos, a intensificação ocorre quando há um aumento no volume total da produção agrícola que resulta de uma maior produtividade dos inputs. Outra produção agrícola é mantida enquanto alguns inputs são diminuídos, por exemplo, pela aplicação mais eficaz de quantidades menores de fertilizantes, melhor direcionamento da aplicação de plantas ou animais. É mesmo a professora, está-nos aqui a dar uma lição, professor Ricardo Braga. Não sei se vou conseguir acabar de ler ainda durante o nosso tempo útil. Logo, o simples aumento da quantidade de inputs por unidade de área não é intensificação. Quer comentar, Gonçalo? Esta é uma questão um bocadinho mais técnica, não é? Mas, portanto, aumentar inputs não tem necessariamente por unidade de área, não é? Não tem necessariamente que ser considerada intensificação. Para si que não é técnico, se calhar é um bocadinho mais difícil este comentário. Não, mas é basicamente aquela ideia do produzir mais com menos. Nós, quer dizer, penso que esse é um objetivo societal hoje em dia, não aumentar demasiado aquela área agrícola que já temos. E é precisamente, então, a agricultura de precisão que nos vai dar essa ajuda, é com a mesma área que temos conseguirmos produzir mais, não é? E também não aumentar o lado dos inputs. Mas mesmo aí há boas notícias que às vezes as pessoas esquecem. Vejamos, por exemplo, o comunicado de imprensa que foi feito pelo Eurostat há cerca de um mês atrás, em que, comparados 14 Estados-membros da União Europeia, Portugal foi aquele que mais reduziu a utilização em termos de fitofármacos. Certo. Menos 43%. E qual é a interpretação, por exemplo, dos decisores políticos quando olham para este número? É que há que fazer uma interpretação e há que celebrar. Há que felicitar o setor agrícola por isto. É que isso é muito importante. Isso não é algo de menos importância, não. É que o Eurostat a dizer, o Eurostat é uma agência de estatística, completamente isenta e imparcial. E, portanto, é nisto que temos que pegar, é nos bons exemplos. E temos que ser coadjuvados por aqueles que são os decisores políticos a vender estes bons exemplos ao resto da sociedade. Tem que ser um trabalho em rede. Não são os produtores, não são as empresas, não são os decisores políticos, não são os consumidores, não. Temos que ser todos a dar estas boas mensagens à sociedade para que a sociedade compreenda o caminho que já se fez e o caminho que se continua a fazer. Nomeadamente, se nós olharmos, por exemplo, para aqueles que são os objetivos do Green Deal, não é? Redução de fitofármacos em 50%, redução de fertilizantes em 20%. Como? Já são ótimas notícias, não é? São ótimas notícias e eu espero muito concretamente, eu tive esse prazer de trabalhar em Bruxelas, na parte da negociação europeia, que Portugal, à mesa das negociações no Conselho, traga à liça estes argumentos, porque a Comissão Europeia não pode chegar e dizer até 2030 temos estes objetivos, mas então qual é o período de referência? É que Portugal fez um ótimo trabalho de casa em termos de redução de utilização de fitofármacos e esse ótimo trabalho de casa tem que ser tido em conta e Portugal tem que pugnar com isso juntamente com os outros Estados-membros que fizeram um bom trabalho e aí são as conhecidas alianças à volta da mesa das negociações que depois têm que ser garantidas pelo Estado português. Muito bem. Gonçalo, tenho aqui uma questão. Quantos milhares de hectares de olival intensivo terão de ser reconvertidos para que se considere intensificação sustentável? Em termos de linhas de águas que foram transformadas em valas de drenagem, ou afloramentos rochosos que foram enterrados, ou sobreiros isolados em bosquete que foram abatidos? A pergunta do Miguel Simões. É mais técnica? Sim, e de alguma forma é uma pergunta que, pronto, é normal, tem algo de provocatório do ponto de vista intelectual. Não vou levar isto como uma provocação, é do ponto de vista intelectual e, portanto, do ponto de vista intelectual eu vou responder. Estas são algumas das críticas que se fazem ao olival. Agora é assim, no setor agrícola, em qualquer setor, há prevaricadores e há pessoas que querem fazer um bom trabalho. Os prevaricadores devem ser sancionados de acordo com a legislação existente. E o olival moderno não defende o contrário. Agora, é preciso que haja legislação, porque se ela não houver, os olivicultores têm que ser encarados como qualquer outro
ramo da atividade económica da sociedade. Ou seja, o investidor, quando chega a algum sítio, olha para o quadro jurídico que tem, nomeadamente PDMs, nomeadamente legislação ambiental, nomeadamente legislação industrial, e decide fazer um investimento. Ou seja, não podemos estar a sacar responsabilidades a um setor quando, no enquadramento jurídico, isso não existe. Veja-se, por exemplo, o caso das faixas de proteção. Muito em discussão na imprensa regional do Alentejo, quanto é que se deve deixar entre os aglomerados populacionais e o olival. Mas vamos lá ver uma coisa. Bem, já dissemos que Portugal reduziu em 43% a utilização de fitofármacos. Quando falamos de faixas de proteção, estamos sobretudo a falar da aplicação de fitofármacos. O olival leva poucos tratamentos por ano, certo? Há PDMs que prevêem que haja faixas de proteção relativamente às culturas intensivas e superintensivas. E logo aí temos um problema. É que não há uma definição do que é cultura intensiva e superintensiva. Houve uma tentativa nesses projetos de lei da Assembleia da República em que houve partidos que foram pelo número de árvores, outros partidos que foram por setores, portanto, agricultura intensiva hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra. Aliás, como falou há bocado no caso do amendoal, intensivo, superintensivo, 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 isto de intensivo não tem nada, isto é uma questão de evolução da tecnologia. E, portanto, se estamos a cristalizar do ponto de vista jurídico e legislativo aquilo que é agricultura intensiva e superintensiva, andamos mal, porque então não vamos permitir que a tecnologia consiga aquele que é o desiderato da agricultura em Portugal e em qualquer lado do mundo, de produzir mais com menos. E, portanto, para responder muito concretamente à questão, os olivicultores, como quaisquer outros produtores do setor agrícola em Portugal, devem, obviamente, respeitar a legislação em vigor. Agora, não podem ser assacadas responsabilidades quando não existe legislação em vigor. E temos que também ser equilibrados. Em relação às faixas de proteção, eu dou-lhe um exemplo. Houve um projeto de lei na Assembleia da República que pediu faixas de proteção de 800 e 1000 metros. 800 e 1000 metros inviabilizam completamente uma exploração. Dou-lhe o exemplo do que se fez em França. Em França, para uma lista muito pequena daqueles que são considerados os fitofármacos mais perigosos, não todos, só uma lista pequena, 20 metros, foram aprovados 20 metros. E não foi só para o olival, é para todos os setores, porque depois aqui não podemos discriminar um setor. Então, mas os outros setores não utilizam também fitofármacos? É preciso termos muito cuidado com estas questões, é preciso termos a exigência intelectual de estudarmos as questões e de aprofundarmos estas questões para vermos realmente o que está em causa, porque senão andamos aqui digamos, na fronteira da superficialidade das questões e, sobretudo, as pessoas do setor têm que ter essa exigência intelectual, porque é tendo essa exigência intelectual que depois conseguem passar a mensagem para fora do setor agrícola. E isso é muito importante. Penso que há pouco saltei aqui uma questão, e por isso ia pedir para voltar. Onde classifica a melhor qualidade do azeite? No olival tradicional, no intensivo ou no superintensivo? Eu pessoalmente continuo a investir no olival tradicional. Não rego as oliveiras, utilizo produtos de tratamento só naturais, a apanhei semi-automatizada e obtenho um azeite com melhores características técnicas. Trabalho no mercado nicho e obtenho uma rentabilidade bastante satisfatória. São questões que se calhar não se confundem, não é? Não, qualidade de todo. Aliás, no estudo, na página 20 do estudo, e eu aconselho a leitura da página 20 do estudo, temos uma coisa muito concreta. É que Portugal é o único país no mundo, sendo que é o 8º maior produtor de azeite no mundo, mas é o único país no mundo em que 95% do azeite produzido é virgem e virgem extra. Certo? Ok? A base de qualidade já é muitíssimo alta. A base de qualidade é inigualável em relação a Portugal. Para termos uma noção, em Espanha e em Itália temos 70% do azeite produzido é virgem e virgem extra. Outra questão que me leva a responder esta pergunta que é muito importante. Da parte do olival moderno, asseguro que não há qualquer conflito com o olival tradicional. Antes, pelo contrário, é nesta diversidade de encontros de saber fazer, de know-how e de produção diferente de azeite, está a maior riqueza do azeite português. É porque temos que saber vender ao consumidor, porque depois não é só um consumidor a nível interno, é um consumidor internacional, não é? Há muita exportação de azeite em Portugal e há muitos prémios, há listagens. Este ano, certo. O azeite, quer tradicional, quer do olival moderno, ganham dezenas de prémios. E porquê? Porque muitas vezes também há prémios de azeites engarrafados só do olival internacional, azeites engarrafados só do olival moderno, mas há também blends entre os dois.
E é esta diversidade que nos dá a riqueza. Portanto, o olival tradicional e o olival moderno em Portugal terão sempre coexistir, e é isso que existe neste momento. Obviamente que pode haver uma preponderância de um ou de outro, consoante o gosto do consumidor, consoante aqueles que são os desafios económicos de quem produz azeite, não é? E de sustentabilidade económica a longo termo do azeite, mas a ideia que tem de ser acarinhada é esta, é da coexistência entre o olival tradicional e o olival moderno. Muito bem. Há pouco comentou um valor do carbono capturado pelo olival intensivo por hectare. Podia repetir esse valor? O valor, nós estamos a estudar ainda este valor, há estudos que apontam no sentido de 2 a 3 toneladas por hectare, há estudos que podem ir até às 6 toneladas por hectare. E por isso, com base nisto, estamos a desenvolver... Para a média do olival moderno? Moderno. Aqui o estudo é só para o olival moderno. Depois no olival tradicional haverá outros números, no olival moderno as médias são essas. E portanto Mas aí incluindo o Encopa e Encel. Aí incluindo o Encopa e Encel. Exatamente. São esses os números. E esse é um ponto que é muito entendível para a sociedade, mas isto não é um problema do olival moderno, é que a agricultura é o único sequestrador de carbono em termos de atividade económica. E quando nós às vezes vemos algumas críticas em praça pública, em termos de mundo agrícola, é essa a mensagem que tem que se fazer passar às pessoas. Aliás, é muito importante, e há nomeadamente centros de competência em Portugal que estão a desenvolver esse trabalho, seria importante fazer um levantamento exaustivo, setor a setor, da capacidade de sequestro de carbono. Sei que há boas experiências já nessa área, mas era importante que todos os setores fizessem esse trabalho, porque essa é uma mensagem muito simples de passar às pessoas. E é assim, dizer que um setor consome 3 mil metros cúbicos por hectare, para quem não seja técnico é difícil. Dizer que um setor sequestra X toneladas por hectare é talvez algo mais fácil de fazer chegar às pessoas. E por isso, é nesta comunicação simples e percebendo quais são as preocupações do resto da sociedade que se pode lá chegar. Queria só dizer que o Pedro Santos da Conselheiro partilhou no chat o link para o estudo. Portanto, o Pedro, inclusivamente, a Conselheira é uma das empresas envolvidas no estudo e, portanto, quem tiver curiosidade para saber um pouco mais, portanto, de facto é uma belíssima fotografia, um estudo muito aprofundado do setor do olival, recomendo, de facto, a leitura. Por favor, clique neste link que pode visualizar o estudo. Se quiserem fazê-lo agora para depois poderem guardar convosco o link, seria preferencial, porque depois de terminarmos a nossa sessão de Zoom já não será possível. Creio que não falhei mais nenhuma pergunta daqui do nosso chat, mas tinha aqui uma outra para lhes fazer. Começa a haver um caminho até de outros setores da área agrícola, nomeadamente aqueles que criam mais valor, como por exemplo a área do vinho, em poder trabalhar estas questões da sustentabilidade sobre a forma de alguma certificação. Ou seja, nós já temos práticas de alguma forma avançadas, comunicar isto desta forma, só dizer que temos práticas avançadas não chega, nós devemos de facto criar aqui um selo, uma certificação que permita ao consumidor reconhecer estas nossas práticas. Nesta área do olival, já estamos a pensar, do olival do azeite, já estamos a pensar em alguma coisa neste caminho ou não? Ou ainda temos que consolidar muito as nossas práticas para chegar aí? Não temos consolidado o trabalho, quer dizer, o trabalho está feito. Agora, é verdade que para ter uma percepção externa mais visível e mais fácil, nada melhor que um programa de sustentabilidade, não é? Como, por exemplo, tem os vinhos do Alentejo, e esse é um caminho que o olival também quer percorrer. Não é uma coisa que se monte de um dia para o outro, como é óbvio, demora o seu tempo, mas sim, é um caminho que o olival moderno quer percorrer. Agora, também chamar a atenção, o professor Lima Santos falou disso na sua apresentação, é que a certificação tem um custo, e esse custo, para que seja uma aposta dos investidores, ou seja, dos produtores agrícolas, tem que ter uma repercussão naquilo que é o preço ao consumidor, certo? Portanto, isto é um ciclo, eu diria quase uma pescadinha de rabo na boca, para que o investimento pode ser feito inicialmente num programa de sustentabilidade e depois, numa última fase, passarmos então àquilo que é um selo, certificação e tudo mais. Mas é também preciso, através de boas ações de comunicação, que depois o consumidor tenha essa percepção, não é? E é também preciso saber, aquele que é o país em que vivemos,
qual é o poder de compra disponível em Portugal para sabermos se está disposto a apostar em produtos certificados. Porque a questão é esta, não é por um produto não ser certificado que tem tanta qualidade, tem menos qualidade do que um produto que é certificado, é só uma questão de comunicação, não é? Aliás, nós temos exemplos, muitas pessoas esquecem-se, por exemplo, no olival moderno, muitos dos hectares de olival moderno estão em produção integrada. Mas às vezes tenta-se entrar também naquele campo que eu diria quase já de outra dimensão, que só a agricultura biológica é que é boa. Não, esse é mais um mito. A agricultura convencional em produção integrada e a agricultura biológica, todos têm a coexistir. Não podemos é pensar que, como queremos produzir mais com menos, que a União Europeia, ou todos os Estados-membros da União Europeia, do dia para a noite, começam só a fazer agricultura biológica, aliás, porque isso seguramente não alimentaria o mundo. É um nicho muito interessante, é algo que deve ser desenvolvido, aliás, o olival moderno já tem muito azeite produzido também em modo biológico, mas são realidades que têm que ser compatibilizáveis e que convém ao setor, e mais uma vez aos decisores políticos, não embandeirarem em arco e não tentarem influenciar a sociedade num certo caminho, porque depois é demasiado difícil voltar para trás. Portanto, digamos que isto é uma manta de retalhos que vai dar um resultado final e que todos os tipos de agricultura são bem-vindos, todos os setores são bem-vindos, desde que demonstrem realmente a sua sustentabilidade económica, ambiental e social. Gonçalo, quando estávamos há pouco ainda a falar naquela questão mais da sustentabilidade ambiental e da intensificação e tudo mais, escapamos aqui um ponto que tem a ver com um mito que também é muito associado, e um chavão muito associado ao olival, e não só, que tem a ver com a monocultura, não é? Não falamos sobre isso. É outro dos ataques à questão do olival, né? Manchas, hectares, milhares de hectares de monocultura. Porquê que a monocultura está associada negativamente na área agrícola? Pronto, aí é preciso irmos um bocadinho à origem da questão. A origem da questão é a seguinte: o Alqueva realmente tem 120 mil hectares, 50% é olival moderno. Mas porquê que é olival moderno? É que não foi por obra e graça do Espírito Santo que se começou a plantar olival no Alqueva. Foi porque economicamente era viável, sustentabilidade económica, certo? Porque andou-nos a União Europeia, andaram os sucessivos governos em Portugal a vender a ideia de orientação para o mercado. Muito bem, foi isso que a produção agrícola nacional fez, virar-se para o mercado. E por isso tem que haver interesse económico em certa atividade agrícola. Ela está aprovada, porque senão 50% dos 120 mil hectares de Alqueva não eram olival, seriam outra cultura. Portanto, ela é apelativa do ponto de vista económico. Okay? Agora, aí há muito também, e é mais um mito, é a questão, digamos, visual. Há pessoas que olham e não gostam de ver tanto olival, mas essa também é uma visão muito urbana da coisa. Eu gosto daquilo que faço porque eu sou um urbano que defende um mundo rural. E, portanto, tento-me pôr naquele que é o papel das pessoas urbanas, certo? E quando, por exemplo, alguém sai de Lisboa e vai para o Alentejo e vai para um turismo rural, se calhar gostaria de ver um quadro idílico, não é? Com várias culturas como se fosse um jardim. Mas temos que ter cuidado com isto. Porque, mais uma vez, temos que ter a ideia de que é sustentável do ponto de vista ambiental, ou pode ser sustentável do ponto de vista ambiental, aquilo que à partida é sustentável do ponto de vista económico. E não é esta ilusão daquilo que nós queremos ver quando vamos ao mundo rural, que é o interesse, quer para as populações que habitam no mundo rural, porque essas precisam de atividade económica para se fixarem nesse mundo rural, e portanto isso às vezes é um argumento difícil. O impacto visual, bem, mas são árvores. A oliveira é uma árvore, é aliás uma árvore mediterrânica, é uma árvore extremamente adaptada àquele clima, àqueles solos. Eu pessoalmente olho e não vejo nenhum problema nisso. Agora, com todo o respeito, e aqui não há qualquer diferente setor para setor, mas eu dava um exemplo, não ao setor agrícola, porque esse está consciente das coisas, mas a quem está fora do setor agrícola. O Douro, se quisermos entrar nessa semântica da monocultura, é também uma monocultura. Portanto, e depois o que é monocultura? É, por exemplo, no olival moderno no Alentejo, há várias variedades. É verdade que é olival, mas há várias variedades dentro do olival. Portanto,
monocultura, temos que ver o que é que chamamos de monocultura. Mas eu acho que a questão do mito monocultura vai muito com aquilo que as pessoas entendem que deveriam ver. Ou seja, uma franja entende que o Alentejo deveria ser aquela paisagem árida que conhecemos, com algumas árvores, não é? E outra franja gostaria de ver diversificação de culturas. O Olival Moderno não é contra a diversificação de culturas. Aliás, tem bons exemplos de grupos que apostam no Olival Moderno, mas também apostam no amendoal. E apostarão em tudo o que for economicamente viável e o que, em termos de inputs, provar que tem sustentabilidade ambiental. Portanto, esta questão, há muito olival, há pouco olival. Não! Há as culturas que são economicamente viáveis e não podemos mais uma vez esquecer que o Alqueva tem o desidrato do regadio, de criar riqueza e que essa riqueza depois seja aproveitável indiretamente pelas várias populações que estão, dos vários distritos adjacentes ao Alqueva. Muito bem. E esta questão da monocultura está muito ligada à questão dos solos, não é? Também de monocultura há alguma ideia de que de alguma forma degrada os solos. Também não temos nenhuma indicação técnica do nosso lado que estas práticas de olival moderno sejam nocivas para o solo, quando são aplicadas, obviamente, de todas estas técnicas de agricultura mais sustentável, não é? Portanto, mas também é o outro dos mitos ligados à olivicultura. É que, exatamente, desde logo a questão técnica da mobilização. No olival moderno praticamente não há mobilização, não é? São feitos os camalhões, pouca mobilização há, são plantadas as oliveiras e a partir daí entra-se numa fase de crescimento e depois em velocidade de cruzeiro. Eu diria que há uma vantagem muito concreta na área, no perímetro de regadio do Alqueva. É que há uma entidade, como não há em mais nenhuma área de regadio no país. E essa entidade chama-se EDIA. E essa entidade tem várias pessoas que lá trabalham e que de forma diária monitoriza impactos, nomeadamente ao nível dos solos, faz estudos, compara os solos do Alentejo, nomeadamente os garbos do Alentejo, com o que era há 20 anos atrás, na altura em que se cultivava cereal e outras culturas, e diz o que é que há hoje. E o que se vê, o que se pode concluir desses estudos que têm sido feitos, é que não há, em alguns casos, houve até uma recuperação do solo e mantém-se a estabilidade. Ou seja, não há uma degradação dos solos. Mas eu diria que, mais uma vez aí, é importantíssimo olharmos para os dados científicos, confiarmos numa instituição que existe, que é a EDIA, que gera aquele enorme perímetro do Alqueva, e acreditarmos no trabalho que está a ser feito. Porque eu diria até que em outros perímetros deviam ser criadas entidades dessa natureza. Porque essas entidades, em colaboração com os agricultores, essas entidades, cada vez que fazem um estudo, é através da cedência voluntária das explorações dos próprios agricultores. E, portanto, tem engenheiros do ambiente, tem biólogos, tem outros ramos de saber, mas projetos de sustentabilidade e tudo mais é, efetivamente, nas explorações dos agricultores. Isso seria muito importante, porque isso credibiliza o trabalho dos agricultores, credibiliza e comunica o trabalho dos agricultores. Volto mais uma vez à questão. É preciso fazer e é preciso comunicar. Talvez seja melhor fazer menos e comunicar mais. Porque senão há muitos projetos, por exemplo, no setor agrícola, que esquecem sempre aquela que é a segunda ou terceira fase, que é a parte da comunicação. Esquecem pura e simplesmente. Portanto, fazer, comunicar. Senão não saímos deste ciclo complicado que é precisamente o da desmistificação de vários mitos que se criaram à volta do setor agrícola e à volta do olival moderno. Bem, Gonçalo, estamos em cima da nossa hora completamente. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje, nesta entrevista presencial, para desanuviar um bocadinho das nossas conversas via Zoom. Foi um gosto tê-lo aqui connosco. Queria motivá-lo para continuar o trabalho de comunicação que a Associação está a fazer e que gostaríamos muito que fosse replicado para outros setores da atividade agrícola. É importante que a agricultura comunique, é importante que ela faça chegar à opinião pública o seu trabalho de uma forma séria, de uma forma estruturada, não fundamentalista, não na defesa, como estava a dizer, só da sua atividade, mas explicando o que é que nós fazemos e aprendendo também com aqueles que nos criticam, que eu acho que é importante ouvir todos aqueles que nos criticam e poder incorporar também, de alguma forma, na nossa atividade essas críticas que só nos fazem crescer e melhorar, e eu penso que esse trabalho é louvável e
dar os parabéns também à Associação pelo trabalho que estão a ser feito, por esta desmistificação e esperar que os agricultores todos possam olhar para este bom exemplo e replicá-lo noutras áreas de atividade. Obrigada mais uma vez, Gonçalo, foi um gosto tê-lo aqui connosco.